Eu sempre queria fazer a diferença. Ei, gente! Eu sou a Juliana Silveira, uma das hosts do podcast e fundadora do Co-Space Makers. Estamos aqui para mais um Papo de Quinta podcast. Estou aqui hoje junto com Juliana Zaganelli, Flávia Kioff e uma convidada super especial. Que já vai ser apresentada. Bom, eu sou Juliana Zaganelli, sou cofundadora do Papo de Quinta, estou hoje como diretora de comunicação, sou sócia da Simpler, que é uma empresa de propriedade intelectual, a gente protege o que você cria. E a gente está aqui hoje para falar sobre vida, empreendedorismo e maternidade, né, Flávia? É isso aí. Bom, eu sou a Flávia Kioff, sou cofundadora do Papo de Quinta e também sou chefe confeiteira na Molite Confeitaria. Então, a gente tem uma loja aqui em Vitória, em Bento Ferreira. E hoje vou apresentar nossa convidada super especial. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Como você não me falou que você era você já me mandou chocolate. Gente, hoje estamos aqui com Stephanie Pin, modelo e Miss Espírito Santo 2017, que decidiu empreender e se tornou mãe empresária e esposa ao mesmo tempo. Aos 8 anos, desfilou pela primeira vez e aos 16 tornou essa carreira profissional. Passou no vestibular na UENF para engenharia de produção e foi morar em Campos sozinha aos 17 anos. Os concursos de beleza a levaram a mais de 15 países, onde ela aprendeu 3 línguas além do português e hoje desempenha o papel mais desafiador da sua vida, que é o de ser mãe. Então, Stephanie, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. E a gente já quer saber como que foi essa trajetória e como que você tá hoje. Não, e que engraçado, né? Eu acho que ser mãe é muito louco, que eu tô super emocionada, com vontade de chorar. Porque ouvir você falando isso, falando da minha história, é muito profundo. Que às vezes a gente não se reconhece, a gente não reconhece que a gente chegou tão longe. E aí ouvir você agora me trouxe esse peso, assim, sabe? Caramba, eu fiz isso tudo. Foi muito difícil, assim, mas eu brinco que a guerra que a gente luta é a guerra que Deus escolhe e eu sou uma gladiadora. A gente tem certeza disso. Nossa, uau, assim, eu nunca escolhi batalhas muito simples, sabe? Eu sempre queria fazer a diferença. Então, assim, na escola, na faculdade, eu sempre fui aquela pessoa meio esquisita e aquela aluna, ou enfim, aquela amiga que era diferente, sabe? Por algum motivo. Graças a Deus, hoje a gente fala sobre esses temas. A mulher, ela tem a oportunidade de ser enxergada de uma outra forma. E isso nada mais é do que nós mesmas nos fortalecendo. Porque eu acho que o melhor é quando a gente se reconhece. E hoje eu tô ocupando esse lugar de olhar pra minha trajetória e ser muito grata. E Stephanie, como que foi assim pra você, né? Você foi Miss, passou por todo esse período, né? Hoje você empreende. O empreendedorismo veio num momento que também foi bastante crucial, de transição também de mulher para mãe. Uhum. Então, como que foi isso tudo para você? Assim? Como que deu também esse feeling para você? Não, eu quero empreender, eu quero abrir um espaço. Como que vai ser esse espaço? De que modo? Como que eu vou atuar aqui dentro, né? Porque também é uma outra carreira, né? Sim. É uma outra forma de se posicionar, uma outra forma de lidar. Então, como que foi para você tudo isso, assim? Conta um pouquinho pra gente lá no início, né? Da sua vida como Miss, os concursos de beleza, até chegar nesse ponto que você tá hoje. Então, eu, desde pequena, eu sempre fui uma empreendedora nata, assim. Eu sou aquela que vendia coisas na escola e que queria monetizar de alguma forma. Eu sempre quis ser a melhor naquilo que eu fazia. E como eu fazia tudo, eu era uma pessoa um pouco diferente mesmo, assim. Então, sempre fui muito competitiva. Hoje, eu olho para trás, para minha infância, e tenho um olhar diferente sobre a Stephanie criança e adolescente, porque quem eu fui diz muito sobre quem eu sou hoje. E a gente só consegue perceber esses nossos comportamentos olhando para nossa criança mesmo, né? Então, com 17 anos, eu fui fazer engenharia de produção. Meu pai é cantor. E eu buscava, naquele momento, o que eu não via dentro da minha casa. Porque isso diz muito sobre as nossas escolhas.
estabilidade financeira. Meu pai era cantor e ele não tinha estabilidade nenhuma. Ele vivia de música, ele não estava presente na maioria dos nossos aniversários, nos natais, no Dia das Mães. As principais comemorações ele estava comemorando com outras pessoas. Eu olhei para aquilo e eu falei, cara, não é isso que eu quero para mim. Eu quero família, eu quero estabilidade financeira. E meu maior sonho era ser cantora. E por que eu acho que eu cheguei incoerências da vida? Porque eu busquei no meu pai um apoio que eu não tive. E aí você cria aversão por aquilo que você mais queria. Eu comecei a temer mais do que qualquer coisa a carreira de cantora. Aí eu falei, bicho, eu sou inteligente pra caralho. Vou pra faculdade. Todo mundo achava que eu ia virar juíza, que eu ia fazer direito. E eu falei, cara, eu não gosto muito de processo, eu quero, enfim, gerenciar, eu quero ser empresária e tal. Eu falei, vou fazer engenharia de produção. E eu não queria fazer numa particular, eu queria ter a experiência de uma faculdade pública. Me inscrevi pro Enem, passei na UENF, que é a Estadual do Norte Fluminense. Naquela época, em 2012, ganhou como a melhor faculdade do Rio de Janeiro. Tinha todas as engenharias, agronomia, algumas coisas de humanas, mas o foco era mesmo a engenharia. E saí de casa com 17 anos. Quando eu passei 2 anos enxergando a realidade de uma faculdade pública com muita greve, com professores que naquela época eram peruanos, falavam espanhol, uma faculdade sem muita estrutura, quadro de giz, pouca evolução, eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. E eu estava muito estafada mesmo do ambiente universitário, porque eu via que eu ia ficar ali no mínimo mais 5 anos. Porque dos 5 que eu deveria cursar, eu já tinha perdido cálculo 2 vezes com um professor que era sei lá o quê, assim. Então, assim, eu já tinha perdido matéria, né? Graças a Deus, no final, passei em cálculo, tudo vai dando certo, mas com a perda das matérias e com a greve, eu ia durar no mínimo 7 anos dentro da faculdade. Falei, cara, não é isso que eu quero. E aí, um belo dia, meu pai é tipo super-herói, assim. Liguei pra ele e falei, tô voltando pra Vitória. Eu conversei com Deus aqui. E o pior, eu fiz uma promessa pra Deus que mesmo passando em cálculo, eu ia embora. Por quê? Se eu passasse, eu não ia querer ir embora. Você vai começando a dar certo e vai acabar ficando. Você acaba ficando. E aí eu falei, Deus, eu prometo que eu vou embora mesmo se eu passar. E aí liguei pra ele e falei, cara, eu quero ser artista, é isso aí mesmo, vocês que lutem. Tipo, ninguém lutava, né? Eu pagava minhas contas, mas tudo bem. É isso, eu quero ir embora e eu não aguento mais ficar nesse lugar. E, paralelo a isso, eu vivia dentro de um Águia Branca, vindo pra Colatina e pra Vitória fazendo campanha de modelo. Então, assim, numa campanha eu ganhava R$800, às vezes R$1.500. Você ficar numa faculdade, estudando, para ganhar R$400 da bolsa, as juras, eu trabalhava tipo na assessoria jurídica, tinha a bolsa da CNPq, eu não lembro direito. Eu falei, bicho, eu não vou ficar aqui, mas nem fudendo. E aí eu falei, cara, quero ir embora. Meu pai foi lá com um caminhão, pegou minha mudança, cheguei em Vitória com a cara e com a coragem. Falei, cara, eu preciso trabalhar de modelo, né? Que é o que eu tô fazendo, sei fazer e dar um retorno legal. Aí, na época, eu comecei a participar de concursos de beleza. Fui pro Miss Espírito Santo em 2014. Ganhei o Miss Simpatia, eu acho, porque, né? Dá pra ver, tá nítido. Tá nítido. Não ganhei o Miss Espírito Santo. Hoje, graças a Deus, eu não tava nem um pouco preparada para ir pro Miss Brasil. E é por isso que tudo tem seu tempo mesmo. Engrenei nos concursos. E aí fui ganhando Miss Brasil, ganhei um mundial no Egito, fui para a Alemanha para julgar, né, ser júri de um dos maiores concursos do mundo, que é o Miss Intercontinental. E aí não falava nem português direito. Brincadeira, português eu sempre falei muito bem. Mas eu não falava inglês. E aí nessa fase da Alemanha, eu comecei a aprender inglês, tipo, na pancada mesmo. Comecei a aprender um pouco de alemão. E o espanhol eu já arranhava, porque dava para enganar ali. E caí no mundo, assim. Então, a minha fase Miss me levou a uma descoberta extremamente profunda, solitária, porque eu vivia, na maioria das vezes, sozinha. E me levou a uma conexão, como eu estava falando para vocês antes,
muito profunda com o meu eu masculino. E isso é uma verdadeira, assim, incoerência. É uma coisa muito curiosa, né? Porque você tá ali num concurso de beleza, que só tem mulheres, que teoricamente é um ambiente totalmente feminino, o ambiente é. Mas a mentalidade, a roupagem que você teve que assumir como pessoa para conseguir sobreviver a todas as circunstâncias englobadas ali, foi masculinizada, né? É porque acaba sendo um ambiente hostil, assim, de certo modo, né? Gente, como hoje que em foi dia, isso? se um executivo de um concurso, ou assim, hoje em dia eu acho que a maioria dos homens, né, especialmente, tem um pouco mais de medo da exposição de um assédio, especialmente moral, né? Porque as mulheres não se calam mais e uma vez que eles são expostos, acaba a carreira daquela pessoa ali. Antigamente, os assédios, especialmente em concurso de beleza, aconteciam e mulheres cediam, entendeu? Para ter oportunidade. Então, era muito corriqueiro você ver um resultado manipulado porque alguém fez alguma coisa com alguém. Isso é a verdade, não adianta mentir. Então, para você se diferenciar num meio como esse, e como eu falei, passar num aeroporto do Egito e mostrar eu levava jornal, a Tribuna, para mostrar que eu era Miss, tipo, eu levava minhas reportagens de jornal. Tipo, pra comprovar o que você eu falo, estava eu tô fazendo. indo, eu sou Miss Brasil, eu tô indo competir e tal, porque a brasileira, infelizmente, também tem uma imagem muito, muito ruim. Eu não sei porquê, mas é ruim. Então, nos aeroportos que eu passava, era sempre muito caótico. Junto com essa... E eu sempre viajei sozinha, então, junto com isso, vinha a dificuldade da língua e o assédio. Sempre tinha um guarda que falava uma gracinha, sempre tinha alguém para falar uma gracinha. Então, eu namorei, pra você ter noção, até os meus 25, com pessoas, 3, na verdade. Então, eu não aceitava assédio moral. Eu tinha vergonha de beijar na boca na escola porque eu não queria ver menininho falando que tinha passado a mão em mim. Então, isso era já um problema na minha cabeça. Não me restou nada mais do que me conectar com o meu eu masculino para me proteger. Então, ao mesmo tempo que eu era simpática, eu era mais forte, mais incisiva. Tipo, querido, não preciso disso. Então, eu acho que essa conexão, principalmente em países muçulmanos que eu passei, em lugares que os homens tinham outra expectativa por eu ser uma Miss, foi imprescindível para que eu sobrevivesse, especialmente psicologicamente, porque você acaba sofrendo muito assédio. E assim... É isso, era a beleza, mas era só a beleza exterior, assim, a beleza ela nunca representou fragilidade pra mim e ela não me conectou nem em 10% da mulher que eu sou, porque era como se eu estivesse fazendo o meu trabalho, ser bonita é o meu trabalho, então, tipo, eu não fiquei bonita pra te agradar, você que lute, eu sou bonita, então assim... Isso acabou me trazendo uma realidade psicológica muito doida, é a verdade. Até mesmo em relação à própria confiança, né? Confiança, enfim, em relação às pessoas, confiança sobre você, né? Porque acho que não, mas acaba impactando, né? O ambiente ali, de certo modo, acaba impactando no seu próprio posicionamento. Então, assim... Como que você reagiu diante disso com os outros e também com você mesma, assim, sozinha? Eu brinco que uma pirâmide foi fundamental para mim e ela tem 3 As. Autoconfiança, autoconhecimento e autoestima. Se você não tiver esses 3 As, I'm sorry, vai dar merda. Por quê? Você precisa ter autoconhecimento para se conhecer o suficiente, saber as suas minas, onde você não pode pisar, porque... vai dar ruim. Você tem que ter autoconfiança porque você precisa acreditar em você. Ainda mais nos lugares que eu estive sozinha. Eu estive em concursos, gente, que as principais candidatas tinham uma comitiva, tinham torcida. E para brasileiro e para o Egito custava R$5.000. Eu fui sozinha, porque nem eu tinha dinheiro para ir, né? Então, galera, vamos juntar aqui para poder ir. E eu ia sempre sozinha, me arrumava sozinha, carregava mala sozinha, era muito exaustivo. Era um trabalho para mim mesmo. E aí, a autoestima, no final disso tudo,
ela reforçava coisas que as pessoas às vezes diziam sobre mim, especialmente nas redes sociais, porque o concurso te coloca num holofote que permite as pessoas a falarem qualquer coisa sobre você. Então falavam que eu parecia travesti, que eu era muito baixa, que eu era franzina, que eu tinha mexido muito na minha cara e eu não tinha feito nada. Então, assim, você tem que ter uma autoestima muito boa para suportar as coisas que são ditas. E o concurso de beleza te coloca em cima de um palco para falar quem é a mais bonita. Eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu achei que isso era normal. Porque você tá lá simplesmente para ser julgada. Exato. De quem você é, exatamente. É a sua imagem ali e você vai ser julgada por aquilo que está ali. E assim, é uma verdadeira polêmica. Eu acho que eu nunca falei isso abertamente pra ninguém, né, na mídia ou enfim. Mas eu acho o concurso de beleza um fracasso. Eu acho que eu tenho pena de mim por ter me colocado nessa posição. Porque eu me coloquei em uma posição de concorrência extremamente desleal com outras mulheres. E estive num ambiente que, assim, sexualizava a mulher 100%. profundamente. E na maioria das vezes, essas disputas não eram justas. Então, assim, eu não vejo motivo nenhum para alguém participar de um concurso de beleza. Nenhum. Sabe por quê? Ah, mas hoje em dia tem um projeto social, no final das contas, vai ser sobre beleza. E o conceito de beleza não é universal, ele é relativo. Então, assim, eu me coloquei e hoje em dia, eu reflito muito. Eu agradeço a Deus, porque, gente, hoje eu falo 4 línguas, passei por 15 países, o MIS me levou muito longe. Mas só eu sei o quanto eu sofri, sabe? Para suportar essa caminhada. E aí, assim, se eu não tivesse autoestima, Ju, se eu não tivesse observado e, assim, com coragem e resiliência, ter ido evoluindo aos poucos para chegar onde eu cheguei, eu acho que eu teria me perdido para um lugar muito profundo e obscuro, assim, sabe? É uma linha muito tênue, né? Você tem que ficar toda hora em alerta e te puxando. Volta aqui. Porque senão... E assim, é como eu tô dizendo, né? Eu fui Miss quase 5 anos. Eu participei de concursos direto, um atrás do outro, por quase 5 anos. E quando você tá ali dentro de um concurso, especialmente eu que sou muito competitiva, você não observa certos lugares de predatórios, digamos assim. São lugares que você não deveria se colocar. Depois que eu saí dos concursos e que, enfim, participei do último Miss Brasil em 2017, vi uma pessoa em segundo lugar ganhando que não falava lé com cré, não achei justo. Quando eu me posicionei e falei que eu não achava justo, eu fui julgada, as pessoas falavam que eu era recalcada. E aí foi uma das juradas, que era apresentadora de um programa no Sul, falar que eu tinha caído do cavalo no Miss Brasil. Eu fui a primeira capixaba que ficou em 3º lugar em mais de 10 anos. Nós tivemos uma torcida, assim, impecável. Cheguei e fui recebida pelo Paulo Artung. Em minuto nenhum existiu respeito pelo meu trabalho. Então, se eu falasse algo, eu tinha medo de falar algo durante o Miss Brasil e ser boicotada. Eu tinha medo de falar algo depois do Miss Brasil. Refletir, né? Porque se você falar que você não achou justo ou que aconteceu alguma coisa, porque você é recalcada, você não aceita perder, você caiu do cavalo. E nada sobre o concurso é técnico. No final das contas, as pessoas não lidam com o concurso de uma maneira profissional. Essa é a minha visão. E fora que, por trás disso, existe uma organização que não tá nem aí pra menina. Não tá nem aí pro que ela tá pensando. Então, a parte psicológica que é deteriorada por causa do concurso de beleza é uma parte de você que, se você não tiver esses 3 As, você vai se perder. E aí, puxando a primeira pergunta, por que você decidiu empreender? Ai, eu tô falando demais, tu não? Posso só fazer um bebezinho aí nesses 3 As, antes da gente entrar nessa trajetória de... Eu vou beber água, né? Porque palestrante... Passou por um viés aí sobre os concursos de beleza muito interessante, Sim. né? Eu acho que eu nunca falei assim. Tá vendo, gente? Exclusiva. Não, aqui e no assim, Papo Não, mas é porque a gente tá tendo tempo, sabe? exatamente. Sei lá, não aí sei. o que eu queria te perguntar, que eu sigo muitos profissionais aí da internet, né? Psicólogos que lidam com essa parte de autodesenvolvimento, autoconfiança e tudo mais. Eu vejo uma pergunta muito recorrente. Como isso é um valor muito
forte para você, queria saber a sua perspectiva sobre isso. Como desenvolver essas habilidades dos 3As, porque às vezes parece que é uma coisa muito simples. É só você ter autoconfiança. Tá, mas tem muita gente que luta para se sentir muito bem consigo mesma, mas tem uma dificuldade muito grande. E quando você é colocado nesse papel de ser julgado o tempo inteiro, e dá para perceber que isso tudo fez com que você se fortalecesse muito como mulher, como pessoa, você passou por esse processo. Então, como é esse processo de desenvolvimento da autoconfiança, da autoestima e do autoconhecimento? E do autoconhecimento, assim, real, na prática. O que você deixaria aí para quem está nos ouvindo e nos assistindo, de dicas para desenvolver essas habilidades? Gente, eu tô amando e você não vai acreditar no que eu vou te falar. Você não tem como desenvolver isso sem sofrer. Então sofra. Morra. Morre nessa pessoa que você é hoje para construir uma pessoa nova. É engraçado, hoje eu sou casada, eu não tenho problema de falar sobre isso, mas uma das coisas que me fortaleceu e me levou, me sucumbiu, eu fui assim, num poço artesiano, foi um relacionamento amoroso. Não tem muita coisa na vida que te ensine mais do que um namorado vagabundo. Do que um relacionamento Gente, não tóxico. tem. Um relacionamento tóxico, vamos falar sobre isso. Um relacionamento tóxico e abusivo é a sua oportunidade para reforçar isso tudo. Porque você tem uma pessoa que tenta destruir aquilo que você pensa sobre você, ou seja, a sua autoestima. Ele pensa que ele te conhece mais do que você e ele não quer que você tenha autoconfiança. Porque quanto mais você confiar em si mesma, mais... Ele perde o poder e o controle. Exato. Então, assim, é ridículo eu te falar isso, mas os momentos que eu mais aprendi foram os momentos onde as pessoas falavam coisas sobre mim que eu não achava que era verdade e eu precisei reforçar coisas na minha cabeça. Então, assim, a covardia é uma coisa que Jesus não pretende pra ninguém. E a gente não deveria ser covarde. Eu sempre fui muito autoconfiante. Quando eu era criança, eu ia pra escola com penteado, as pessoas me zoavam, eu não tava nem aí. Eu nunca deixei as pessoas me definirem. Então, assim, eu acho que tem um passo, um gap aí desse autodesenvolvimento que já vem de uma criação que nunca me limitou. Meus pais nunca falaram, você não pode, tá feio, menina não faz isso. Não. Meus pais não me limitaram em nada. Então, assim, eu construí a Stephanie que eu queria. E isso até me trouxe para um lugar de perigo. Porque quando você não tem limite, você fica sem ponto de referência, ok? Você então, é o limite, né? E aí o que eu comecei a ser? Extremamente autocrítica. Eu me coloquei em uma rotina de disciplina que, assim, eu não conheço muitas meninas com 17 anos que viveram coisas que eu vivi. E mulheres com 28, que ainda são meninas, tá? Pra mim. Que se colocaram em situações como eu me coloquei simplesmente por eu me cobrar demais. Então, assim, quando a gente fala da galera da internet que tá falando sobre psique e quer te ensinar alguma coisa, eu acho esse lugar um lugar de muita responsabilidade. Sabe por quê? Porque tudo depende de como você foi criado, de onde você está hoje, qual é o seu ambiente, com quem você se relaciona, como seus pais te criaram, os limites que você tem na sua cabeça. Então, assim, falar pra você que eu vou te dar um curso de oratória e você vai começar a falar bem em público... Daqui pra ali, assim, né? A gente tem que entender. É um trabalho, né? E um trabalho, assim, diário que você... Por mais que você precisa de ter também acompanhamento, eu acho, né? De médicos, profissionais que são capacitados para isso. Mas é um trabalho diário de você com você mesmo. De você se resgatar todos os dias. Autoconhecimento. Exatamente. E aí, você se ela se trouxe, ela resgatar passou todos por os dias. momentos em que aconteceu um sofrimento, uma ruptura, alguma questão, e parava pra olhar pra isso e reforçar coisas na Exatamente. Por exemplo, verdade. Eu acredito que esse processo ele tenha sido muito relevante no momento, agora puxando pra pergunta lá da Ju, porque a gente também já tá com... Time. Aquele momento em que você foi arrebatada por uma virada de chave, uma mudança muito substancial na sua vida, tudo de uma vez, né? Que a Flavinha falou lá no início na bio.
que você teve uma transformação desse período aí em que você foi modelo e aí você se tornou depois... Foi depois que você foi Miss que você se tornou digital influencer? Como é que foi esse processo? Até você se tornar a empresária. Empresária, que você é sim. hoje. Então, assim, Ju, só para você entender e para finalizar esse assunto. Nós precisamos entender quem nós somos e aonde a gente quer chegar. Eu brinco que não dá para ser covarde, porque se você quer ser uma pessoa foda... Meu filho, não tem o que fazer. Você precisa mudar, você precisa se posicionar, você precisa aprender sobre você precisa ser menos tímido. Então, assim, eu sou muito prática para certas coisas e eu acho que todos nós temos a oportunidade de crescer. Baseado nisso tudo, eu estava na Turquia em 2017 para 2018. Depois do Miss Brasil, fui fazer uma temporada de 3 meses lá. E todo casting que eu ia me falavam as coisas. Você tem o peito muito grande, você é muito baixa, você é muito magra, você é muito escura. Por quê? Eles usam muita russa para fazer foto de pijama. Turquia vende muito pijama. E normalmente as mulheres muçulmanas gostam de ver pijamas em loiras e brancas. E aí, a maioria dos castings que eu fazia, eu era muito escura. E aí eu falava, bicho, não é possível que a minha vida vai se resumir a ser olhada dessa forma. E aí, eu acho que os momentos que eu passei sozinha e precisei reforçar as coisas, esses 3 A's dentro de mim, me trouxeram, né, esses valores inegociáveis. E aí, chegou uma hora que eu falei, vai todo mundo pra puta que pariu, porque eu não aguento mais. Eu tenho um texto de 2018 no meu bloco de notas, que eu falava por que eu estava desistindo da moda. Porque pra mim a moda, na maioria dos lugares do mundo, ela é hipócrita. Ela coloca um negro porque ela sabe que ela precisa de incluir. Mas na prática... Diversidade, que a gente fala tanto agora, lá dentro, né, do casting, lá dentro dos estúdios, lá dentro de não sei o quê, não é assim que acontece. E você vê, por exemplo, que às vezes é só uma mulher negra que trabalha para várias marcas. Você não vê uma quantidade de pessoas que, no meu caso, são escuras, trabalhando. Então, assim, é uma verdadeira hipocrisia. E eu falava até sobre o seguinte sentido. A maioria do público que compra de você não é a maioria dos modelos que você vende. Então, para onde a gente está indo com a moda? E aí eu sempre fui muito crítica, comecei a me perguntar essas coisas e comecei a pensar o seguinte: eu vou me colocar nessa situação de deixar as pessoas me definirem o tempo inteiro? Eu morava numa casa com mais 10 modelos. Dos 10, 11 era maconheiro. Não aguentava mais aquele inferno. Então, assim, você se coloca numa situação de estresse tão grande. Eu vivia num quarto com mais 3 modelos, eu dormia numa beliche. E aí você começa a olhar e falar, gente, cadê o glamour? Tá todo mundo no Instagram me vendo aqui na Turquia, lindona. Tá, mas e aí? É isso a vida? E eu falei, eu quero sair do mundo da moda. Não quero mais, quero voltar para o mundo corporativo. Trabalhei em um concurso, como que fala, gente? Esqueci. Partido político. Eu tinha esquecido. Que é uma fase da minha vida que foi um trabalho confidencial, que eu não me sinto nem confortável para falar, porque uma hora eu vou ter que falar, eu sei. Mas eu fui uma parte confidencial de um partido político democrata próximo à Ucrânia e à Rússia. Aconteceu em 2019 uma guerra política mesmo. Logo depois a gente viu a Ucrânia entrar em guerra. E aí eu voltei para o Brasil e começou a pandemia. Começou a pandemia e eu, no marketing digital, Érico Rocha, paguei R$7.000 no curso, falei, tô pronta para ser empresária. Vou ficar rica agora, 6 em 7. Vou vender o quê? Enfim, o marketing digital, às vezes, ele fala muito sobre vender algo, mas as pessoas não refletem sobre esse algo. Se esse algo tem. Que algo é esse, né? É tipo assim, eu te ensino a ficar milionário, mas fiquei milionário te ensinando a ficar milionário. Ou seja, amor, não tem, né? Então, eu fui essa pessoa que eu achei que o marketing digital ia me posicionar no business, nos negócios, e eu ia ensinar alguma coisa para alguém. Mas chegou uma hora que eu falei, cara, eu não tenho ainda esse algo de valor. Eu acho que talvez eu poderia ter ensinado, que era o que a maioria das pessoas me pedia, a ser Miss e a ser modelo. Só que eu não ensino o que eu não acredito.
E foi por isso que eu não fiz o curso. Eu não faria isso, sabe? E aí, no final das contas, na minha última temporada na Europa, eu frequentava muito um salão que era no térreo de um hotel. E eu e as minhas amigas, quando a gente podia, morando fora, você faz esse tipo de programa, tá, gente? Vocês aí de casa, é isso que a gente faz. A gente ia, às vezes, no salão, fazia uma unha e tomar um vinho. Uhum. Aí eu falei, cara, e quando eu voltei pro Brasil, eu fazia muita reunião em café e eu nunca tinha tempo pra ir no salão. Aí eu falava, pô, a mulher, ela precisa desse autocuidado pra reforçar a sua autoestima também. Mas a gente não tem tempo. Aí eu falei, cara, eu vou montar um beauty bar. Existe muito, especialmente em Miami, a nail bar, né? Que é um lugar onde você vai fazer a unha e tem um bar dentro. Eu falei, pô, eu vou fazer um beauty bar, que é um salão de beleza com um espaço de cafeteria. A gente une os encontros, as reuniões, os momentos onde a mulher precisa de ser business com a beleza de uma forma íntegra, de uma forma... Não, e você vê como que o ciclo, né? De certo modo, assim... não sei, mas foi um sentimento assim, que eu tive. Você teve que lidar com tanta coisa até chegar, até se tornar, né, empresária, abrir o beauty bar, que... Eu não sei, né? É você que vai falar. Mas que devem ter contribuído bastante. Porque, de certo modo, você tem que fazer gestão de pessoas. Ou seja, você tinha que lidar lá atrás com muita gente que gerava desconfiança, gerava falsidade, enfim. Gerava situações inconvenientes para tudo. Ambientes, né? Ambientes OX, ambientes diferentes, com pessoas que pensam diferentes. Que, de certo modo, você traz, né, tudo isso também para o seu mundo empresarial. Sim. Né? Para fazer a gestão, enfim, do seu negócio, das pessoas, de tudo que tá ali. Então, de certo modo... E a beleza, né? E a beleza. Então, como que o ciclo, assim, querendo ou não, se fecha, assim, de certo modo? Quando eu pensei no salão, eu sempre cito uma situação muito engraçada. Eu fui em salões de beleza em Vitória muitas vezes e eu falava assim, faz uma maquiagem assim, a pessoa, não, assim não vai ficar bom não, vamos fazer assim. Ou eu falava, nossa, quero passar pela transição. Ai, mas cabelo liso é mais chique. Eu não encontrava um lugar onde eu me sentisse acolhida pra ser a beleza que eu queria. Tipo, raspa a minha cabeça. E a pessoa, é isso, você tá linda e não. Então, assim... Normalmente, eu via profissionais da beleza refletindo as próprias dores ou as próprias opiniões, gostos, enfim, na beleza da mulher. No atendimento ali, né? E aí eu falei, cara, eu preciso criar algo que envolva esse momento. E a minha carreira, por mais que a maioria das pessoas não tenha visto dessa forma, por mais que eu fosse Miss, eu precisava gerenciar realmente um business. Porque eu tinha inúmeros patrocinadores, e aí vem a questão que você perguntou sobre ser digital influencer. Eu comecei como Miss, e aí logo depois, em 2014, começou o boom do Instagram. Então, para eu conseguir patrocinador, eu fazia post no Instagram, com a faixa, eu fazia presença nos lugares como Miss Espírito Santo, eles me patrocinavam. A forma de eu dar um payback era postando as coisas. Então, ser digital influencer, influenciar, já vem do meu nicho desde o Facebook, porque era uma moeda de troca que eu tinha, de divulgação, não existia essa questão ainda. Logo depois começaram as blogueiras, mas eu ainda não me identificava muito com a blogueira, especialmente porque na época a Tássia Naves ficava postando Fendi, Gucci, Dolce & Gabbana e tipo, minha filha, não tô conseguindo comprar nenhum carro, quanto mais uma bolsa que vale um carro. E aí eu não me via blogueira naquele momento e eu continuei gerando um business dentro do concurso de beleza. Quando eu migrei, eu decidi investir e fazer o beauty bar e tal, eu tinha uma noção de negócio, de comércio, de vender, de acreditar e tudo mais. Mas existiu muita coisa que precisou ser construída no meu mindset. Por mais que você lide com as pessoas, não é igual você lidar com um funcionário. Que é desafiador. Eu aprendi 2 coisas nos últimos tempos, que é delegar e criar regra. Funcionário igual filho, precisa de limite. Sim. E a regra, ela vai universalizar o comportamento das pessoas dentro da sua empresa, por exemplo. Então, assim, eu decidi criar o Beauty Bar. Comecei... Nesse momento que você decidiu, você já sabia que você estava grávida? Não. Não, né? Eu nem namorava com meu marido.
Eu peguei Quanto tempo foi o lapso entre a ideia Vou te explicar. Eu vim matutando a ideia, a gente tava na pandemia, entrei no OLX, achei a Casa Rosa na OLX. Jura? Olha só, pra quem não conhece... Tá vendo, né, acho que é legal gente? a gente Contextualizar. Contextualizar. A Casa Rosa é um espaço super tradicional da cidade. É um patrimônio histórico. Patrimônio histórico, extremamente bem localizado. Tem aquele quintalzão atrás. E é linda. Tem o Jardim Secreto. Tem um linda. jardim secreto no meio do bairro, que é super povoado em Vitória. Porque a Praia do É uma Canto- relíquia, basicamente. a Praia do Canto é um bairro bem verticalizado, então ele praticamente só tem edifícios. E o que tem embaixo são estabelecimentos comerciais. Então essa casa, ela não só é um estabelecimento comercial, como um espaço muito especial, né? Pelas Ela é uma características sobrevivente. arquitetônicas que tem. Sim. E quando você encontrou essa casa, eu acredito que muita gente deve ter perguntado, né? Nossa, como que você... Conseguiu. Só que você mudou ela toda. Eu acompanhei a obra inteira, tá, gente? Ai, eu Pra acompanhei casa, no Instagram assim, também. Sou seguidora raiz. Acompanhei a obra inteira, acompanhei sua gravidez chegando no meio desse turbilhão, casamento, esse negócio Uma tudo de loucura. uma vez. Uhum. Recrutamento, seleção, os primeiros eventos. Tá bom? E aí, a obra foi muito interessante, porque você fez aquela limpeza na escada que foi crucial para a imagem que ficou depois. Mexeu lá em cima e foi criando os ambientes. Então, como que foi esse processo? Desde quando você encontrou, né, que você estava contando, você acabou achando Sim. no OLX, olha. Aham. Que coisa surpreendente. Gente, eu tava em casa e aí eu comecei a pensar assim, Ju, eu preciso empreender, preciso fazer alguma coisa. E eu sempre fui de juntar dinheiro. Desde a Turquia, eu comecei a juntar e, tipo, nunca mais gastei dinheiro. E aí comecei a juntar. Quando eu voltei pro Brasil, eu tinha uma reserva. Eu falei, preciso empreender. A gente tava na pandemia. E eu falei, cara, eu vou criar o Pin Beauty Bar e tal. E aí comecei a procurar um espaço comercial. Tipo, foi do nada. Foi um dia, do nada. Busquei no OLX. Falei, será que custa quanto um aluguel? E aí, olha que loucura. A ex-nora da Ludmila Perim, que é a dona da casa, colocou umas 3 fotos do Google no OLX com o aluguel da casa, com a proposta, né, com o classificado. Porque a Lud falou pro Perim, que é filho dela, que se eles conseguissem alugar a casa, eles iam ganhar 20% do aluguel. Então, tipo, foi meio que um combinado, uma coisa meio de adolescente, enfim, jovem, de que se eles conseguissem alugar a casa, eles iam ganhar alguma coisa. Ela colocou no OLX e eu vi. Foi isso. Quando eu cheguei e expliquei o meu contexto, o meu sonho pra Ludmila, ela é muito viajada, enfim, uma visionária. Ela se apaixonou. E aí eu falei, então, só que eu quero a casa inteira. Ela falou, então, nunca aluguei a casa inteira. O segundo andar é um espaço de yoga e o terceiro andar é uma designer de joias. O rapaz da yoga tá em Nova York porque ele tá na pandemia, não vai voltar. E parece que a designer de joias vai ficar em Pedra Azul a partir de agora. Então eu vou ver o que eu faço e tal. Resumindo, consegui a casa inteira. E aí, é um patrimônio histórico. Eu tenho uma conexão imensa com arquitetura. E aí eu comecei a sonhar mesmo, buscando referências turcas e marroquinas, que eram os países que eu tinha passado, que eu mais tinha me identificado, até minha ancestralidade mesmo. E eu falei, cara, é aqui que o meu sonho vai acontecer. E aí foi em agosto de 2020, eu fechei o contrato. Eu era noiva na época. Eu terminei meu noivado dia 5 de setembro. Fiquei com meu atual marido dia 10 de outubro. Dia 19 de novembro eu descobri que eu tava grávida. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio aqui pra você processar. Não foi planejado, simplesmente assim. Não foi planejado. E a a questão obra? de quando é pra ser, vai ser. E o Rodrigo, gente, juro por essa luz tá aqui. A gente ficou... Aí ele virou e falou bem assim, a gente vai ter um filho. Aí eu lembro de ter ligado pra uma amiga minha e ter falado, então eu acho que esse homem é meio tóxico. Eu acho que ele é doido. Premonição de milhões. Eu falei, que louco, bicho. Isso não é uma coisa normal, não. Ele é muito louco e tal. E aí ele falou isso, que a gente ia ter um filho. E ele já tinha falado, quando eu ainda era noiva de outra pessoa, que eu era a mulher da vida dele, que ele ia casar comigo. E o poder do poder, né? Eu falei, então tá Poder bom. da palavra. Jogou pro Caraca, universo. jogou pro Não, ele não jogou, não. Ele
tipo assim, né? Impôs. Profetizou e fez Profetizou acontecer. total. E aí, eu já tava no processo da casa, já tinha pego a casa. A gente fica, então, dia 10 de outubro, viajamos e tal. Eu nunca tinha feito um teste de gravidez. Em Curitiba, meu peito começou a doer. Eu falei, cara, não tá normal. Tudo que eu sentia cheiro, vomitava. Ele, você tá grávida? Eu falei, não é possível. E eu pensando, grávida, garoto. Fiquei solteira, agora que eu vou virar piriguete. Eu falei, você não tá entendendo. Enfim, gente, nunca imaginei na minha vida inteira que eu engravidaria. Uma noite eu fui dormir, Deus falou comigo, você tá grávida e você vai ter um menino. Falei, Deus falou, filho, não tem mais jeito. Eu sou muito conectada com Deus. E aí, eu fiz o teste de gravidez quando cheguei de Curitiba, dia 19 de novembro, saindo de uma reunião no PIN com o pessoal do café. Eu abri o teste no meio da rua, positivo. E aí começou a jornada louca de... Quando eu falo casada, né, esposa, eu falo porque ser a matriarca de uma família é uma tarefa muito cansativa. E tem conexão com a mulher que eu nunca fui. Então, pra mim... Sim. Virou uma chave que eu não conhecia, sabe? A mulher que você não era por conta daquela questão da energia masculinizada. Exatamente. Tipo, aí você precisa se conectar. E tem outra coisa que eu vou até o trazer. O próprio cuidado também, o deixar ser cuidada de alguma forma. Já a gente tava conversando sobre isso. Todos os meus relacionamentos, eu era o homem do relacionamento. Exatamente. Eu quase não era cuidada. Eu sempre banquei as coisas, sempre banquei a casa. E aí, eu trago até uma reflexão que eu não sei se vocês... que eu acho que a gente tem uma idade parecida, 28, né? Cara, o feminismo, nos últimos anos, trouxe uma desconexão da mulher com o eu feminino, com a energia feminina, tão profunda, que eu acho que o que eu sentia é que o lugar de mulher era frágil demais, ou era perigoso para eu ocupar. Como se ser mulher me colocasse num lugar de dependência de alguém e eu não pudesse ser dependente, porque a gente não sabe quando a gente vai ser deixada. Eu tinha um pouco dessa perspectiva. E aí, quando eu engravidei, eu demorei muito... Eu acho que até hoje, assim, a ficha não caiu completamente, porque começou a minha jornada de fazer uma obra grávida, de fazer uma obra num patrimônio tombado que exige muita dedicação. Eu ia até te perguntar isso. Como é que é a liberação disso? A proprietária que libera tem que fazer? Não, você tem que aplicar na prefeitura. Entendi. Mas tem algumas coisas que você não pode fazer. Por exemplo, domingo, na verdade, domingo e segunda, a gente retirou parcialmente o toldo, porque a prefeitura solicitou, porque o toldo talvez estivesse modificando a fachada de um patrimônio tombado. Então, tem algumas coisas que você pode, tem algumas coisas que você não pode. Mas o exaustivo mesmo, lidar com obra, todo mundo sabe que é bem complexo, né? Pura. Ainda mais quando é de reforma, porque é surpresa a cada minuto. E aí, assim, a recuperação do mármore foi muito delicada, assim, sabe? Nós preservamos 90% da casa inteira. A única coisa que a gente fez de modificação eram áreas já modificadas, que a gente mudou um piso, fez um gesso, uma coisa assim. Mas a gente conseguiu entregar uma casa automatizada, com sistema de Alexa. Todas as salas têm automação pronta. A minha noiva consegue colocar a playlist dela e ouvir a música preferida. Então, assim, as experiências que eu criei durante a obra foram entregues e eu acho que essa era a parte mais satisfatória. E aí, eu fiquei em obra até abril. Eu achava que eu ia fazer uma obra em 3 meses. A gente sempre acha. Então a gente foi de agosto de 2020 até abril de 2021. Inaugurei mais ou menos em maio. E aí voltou a pandemia. Teve um lockdown de novo. Teve um breve. Um breve lockdown. E a gente teve um espaço de tempo reduzido aí de trabalho. E o Valentim era para nascer dia 27 de julho. Dia 5, segunda-feira, 5 da manhã, a bolsa estourou. Porque ele é assim, né? Dia 5 ele já tá lá, ó, batendo na porta. E aí, meu filho nasce com uma antecedência aí, né, de quase 1 mês. Aí descaralhou tudo. Porque primeiro que a bolsa não estava pronta,
a empresária não se preparou, né? E assim, a jornada da maternidade tem me ensinado muito e tem me feito olhar para mim mesma enquanto mulher, me feito reconectar comigo mesma. E essa condição de empresária meio tipo, eu quero ser tal, desse tamanho, eu quero workaholic, trabalhar muito, não. Ela não existe mais. E eu comecei a observar que tá tudo bem, que eu não preciso trabalhar igual uma maluca, que, enfim... E dá para coordenar as coisas, né? E a minha família se tornou o meu maior ativo, o meu maior bem. Então, a gravidez, o relacionamento, graças a Deus, que eu tenho, o casamento, ser uma esposa, ser uma mãe, ser uma dona de casa, tem um valor imensurável e eu só estou descobrindo ele hoje, sabe? Qual a sua maior dificuldade, assim, maior desafio, talvez, hoje no empreendendo? Nós definimos, assim, mas é porque é tão complicado, né, falar eu, enfim. Eu defini para o PIN, eu não tenho sócio, né, lá. E hoje a gente tem uma equipe muito grande. A minha maior dificuldade foi que eu entrei num negócio sem domínio. Se eu tivesse feito uma marca de roupa, eu venderia roupa, gente, porque eu vendi roupa a vida inteira. Se eu tivesse feito uma marca de acessório, qualquer coisa ligada à moda, teria sido mais fácil. Eu entrei num mercado sem conhecimento nenhum. Uma cafeteria, que eu só fiz a conta de quanto eu ia ganhar no Expresso, e um salão de beleza, que eu não era cabeleireira, por mais que eu soubesse maquiar, eu não era maquiadora. E quando você não tem domínio sobre o seu produto, você encontra uma barreira imensurável. Então, procurar um negócio que faz sentido, mas que você tem um mínimo de controle, faz muita diferença. Se a sua vendedora não vai trabalhar, não tem problema o funcionário ser problemático. Você vai no lugar dele e vende. Se o meu cabeleireiro não vai fazer uma mecha, eu perco aquele faturamento e não tenho o que eu possa fazer para resolver isso. E aí a gente esbarrou numa dificuldade lá no PIN, durante a pandemia, que foi o seguinte: nós começamos a trabalhar na época que não podia se fazer atendimento físico, praticamente, né? Tinha uma redução de carga e tal. Durante a pandemia, o profissional começou a trabalhar de uma forma mais doméstica, então já começou aquela coisa da informalidade. No final das contas, a maioria dos profissionais estava alugando uma sala de R$700 no London ou em qualquer prédio comercial e fazendo seu próprio negócio. Então, como eu ia montar uma equipe sendo um salão zero tradicional, sem cartela de cliente, sem nada, começando na Praia do Canto, onde tem os maiores salões e as maiores concorrências, só porque eu sou Miss ou sou modelo. Então, assim, eu acho que eu me aventurei num tipo de negócio que, se eu não tivesse sido muito resiliente e muito abençoada, eu não estaria onde eu estou, porque eu não tenho, continuo não tendo, porque eu sou bem sincera, domínio sobre a equipe. Então, assim, o mínimo que você pode fazer por você quando você decide empreender é que, por exemplo, no seu caso, você é confeiteira, né? Uhum. Tudo bem você fazer amolate, mas você imagina se você fosse mecânica e decidisse fazer uma confeitaria. Você ia Eu sempre pensei nisso, de saber todos os meus processos, porque se alguém faltasse, eu conseguiria suprir. Então, ou no atendimento, ou na produção, ou na logística, ou em qualquer coisa. Eu tinha domínio completo do meu negócio. E aí, eu tinha uma ideia, eu tinha um sonho, eu tinha a casa, eu tinha um espaço incrível, eu tinha tudo que eu precisava, menos o principal. E aí, o que acontece nessa hora? Você começa a observar que você vai ser uma escada para as pessoas. Isso é natural. Eu fico muito puta quando eu ouço um arquiteto falando: fiz o estagiário e ele saiu. Gente, mas... Ele era estagiário, você estava formando um profissional. O seu papel ali era treinar ele mesmo. E é normal. É normal. Eu acho que não adianta. E hoje eu tenho até uma outra interpretação, porque antes eu ficava muito puta quando o profissional saía. Só que porque dá trabalho. Porque dá trabalho. Você treina e a pessoa pega e sai depois de 2 meses. Você gosta muito do perfil daquele profissional. Você fala: oba, agora eu vou conseguir.
vou dividir esse domínio aqui com alguém. Aí a pessoa vai lá... E aí vai, sai. E aí, o que acontece? No meu caso, na maioria das vezes, com os profissionais incríveis que eu tive, aconteceu o seguinte. Eles vinham, eles simplesmente traziam um contexto muito... Assim, eles queriam que eu desse visibilidade para eles. Então, assim, eles usavam o meu marketing. Eu investia no marketing para fazer o nome dele acontecer, porque eu preciso que as pessoas escolham ele, entende? Para fazer o cabelo. E aí, durava 6 anos, 1 ano e 2 meses. E ele saía. Ele saía. E o que ele fazia? Carregava toda a minha cartela de clientes. Então, é um trabalho, gente, muito vagabundo, o do salão. Porque você corre e morre na praia. Você não tá subindo uma escada, como numa marca de moda. Você tá numa roleta russa. Mas, recentemente aconteceu um day change, literalmente, assim, que foi quando o Wallace Menezes, que pra mim sempre foi o maior estúdio da Praia do Canto, o estúdio Wallace Menezes, me procurou para levar a equipe dele junto com ele toda pro meu salão, porque ele fechou o salão dele, em Jardim da Penha. Então, esse day change pra mim fez muita diferença, porque ele trouxe pra mim... Eu ia te perguntar exatamente isso, tá? Mas qual que foi, então, o que vocês fizeram pra isso, né? Eu brinco que é o seguinte, quando você é empresário, você tem que saber parar. Você tem que saber entender... O apego, né? Eu acho que tem muita gente que é apegada e, tipo, tá tomando na cabeça, tá tomando prejuízo, o negócio não é bom. E aí a pessoa leva pra um lado de ego, vaidade, fracasso, que dentro do mundo de negócio não cabe. Isso não existe. Ou o negócio é bom ou ele é ruim. Todos os maiores empresários que eu conheço já quebraram. Porque é sobre mudar de estratégia, mudar de caminho, mudar de empresa. E aí eu acho que, especialmente em Vitória, as pessoas ficam tão agarradas na sensação de quebrei, que elas preferem se fuder por muito tempo. E isso, pra mim, não tem explicação. Tem muito a ver com aquela visão sua de clareza e praticidade. Sim. Tipo... Você é uma pessoa prática. Gente, eu não devo nada a ninguém. Não deu, bola pra frente, vamos, levanta a cara. E outra, o que eu aprendi durante esse tempo vai me fazer ser ainda melhor e maior num próximo empreendimento. Então, se eu sei que o meu negócio não foi a melhor ideia que eu deveria ter tido, eu tenho a única certeza que eu carrego Deus precisava que eu passasse por isso. Então, assim, eu tenho uma fé muito profunda. E aí, agora em abril, no ano passado, a gente teve um faturamento de mais ou menos 520 mil. E eu defini que eu queria crescer no mínimo 30% para esse ano. Só que uma coisa que eu não recomendo para ninguém que está em casa é você querer crescer, mas não saber como. Eu sabia que eu queria crescer 30%, mas é quase impossível recrutar pessoas hoje no mercado de beleza. Então eu sinceramente queria crescer, mas eu não sabia como. Eu fui encontrando vertentes e maneiras de crescer. A primeira delas foi o Combo Deusa, que era um valor que você paga de cabelo, maquiagem e ganha 5 fotos. Foi um combo que foi vendido muito bem, especialmente para empresárias. Então, as mulheres iam lá, tinham um momento de autoestima, de autoconhecimento, e fotografavam, renovavam as fotos. Isso foi muito legal. Até que o Wallace chegou. Então, assim, eu acho que Deus me fez passar pelo que eu passei para estar preparada para receber a bênção, porque eu acho que tudo é bênção, que eu recebi. Então, hoje a gente tem uma equipe de quase 25 pessoas. Meu administrativo e meu financeiro tá mudando. A minha estrutura, meus funcionários de CLT estão mudando também. Porque eu precisei adequar uma empresa que era P numa empresa que se tornou GG. E eu acho que eu não teria capacidade de fazer isso se eu não tivesse passado tudo que eu passei até agora. E aí, esse foi o day change. Assim. E qual que é o futuro, assim, hoje do PIN? Como você enxerga o PIN? Então, meu maior sonho de vida sempre foi franquear o PIN. O PIN Beauty Bar hoje, ele tem uma padronização de processos, ele tem o conhecimento e o mindset que eu precisava ter. E a gente tem uma marca, que eu acho que é o mais relevante. As pessoas são conectadas com o meu propósito, eu resolvo dores. E eu acredito que o mercado de beleza, ele é um dos mercados mais promissores, porque as pessoas não deixam de precisar ficar belas. A beleza, além de uma necessidade, ela é um serviço de valor.
E eu comecei a estudar com a ESPM, num curso recente da Vogue, sobre o mercado de luxo, porque ele é o que mais cresce, 20% ao ano é um número muito relevante, porque ele já detém uma fatia de faturamento extensa. Então, para mim, é um momento muito especial de refletir que nós temos uma fatia do mercado. Eu trabalho para o A e B. A gente sonha em receber o C, porque eu acho que o mercado de luxo sempre tem espaço para o C que sonha em juntar dinheiro e viver aquela experiência de alguma maneira. Então, nossas portas estão abertas sempre. Mas eu acredito que a expansão e os próximos passos são nesse sentido de franquia. Para que a gente ofereça o tipo de serviço de beleza que eu ofereço ali, especialmente em shoppings, em outros centros comerciais, para que a nossa forma de enxergar a vida seja proliferada. A nossa frase principal é bonito a ser. E é muito legal ver pessoas no PIN hoje indo lá porque elas são mães e elas precisam dar uma repaginada puérperas, né? Ou pessoas mais velhas, ou pessoas que querem mudar de carreira. Eu cortei o meu cabelo porque eu pari, eu falei, eu preciso de ter uma outra imagem. Cortei o cabelo. A gente tem essa vontade, às vezes, vou dar uma mudada aqui. Eu tô me sentindo muito bem, vou lá, dar uma mudada no som. Então, parece assim, que você nasce de novo, né? E aí eu descobri um propósito dentro da beleza, dentro do meu negócio, que tem uma realidade e uma verdade muito profunda. Então, empreender lá hoje e os próximos passos, eu acho que desses 30% de crescimento, a gente prevê no mínimo 60% por causa do ativo que eu recebi com a equipe do Wallace. O Wallace é um cara incrível, ele tem um dom assim, imensurável, é muito criativo. Então, eu acho que ter alguém dentro da sua equipe que consegue te trazer esse feeling é muito especial, é muito importante. E até mesmo o lado que eu não tenho, que eu sou deficiente, total. Então, saber também dosar ali, né, aquilo que tá faltando é muito e aí, assim, hoje o nosso foco, Ju, são os processos, sabe? Eu acho que qualquer empresa precisa de processo. Ela precisa de um processo de abertura, de fechamento. Eu brinco que o caixa deveria ser a empresa inteira. A pessoa que abre o caixa, ela sabe, abrir o caixa, não sei o quê, tem um processo. Para tudo tem que ter processo. Sim. Porque além das pessoas serem, infelizmente, substituíveis, porque pessoas mudam de ideia, saem, entram, a gente precisa de ter padrão. Então, hoje, meu maior desafio é padronizar o PIN e entender que eu preciso ser substituível ali dentro. Que era uma coisa que eu ainda não tinha conseguido efetivamente trabalhar. Até para você encurtar o tempo de treinamento e possibilitar o franqueamento, que é o seu desejo, tá mais rápido. Né? Então é isso aí. O que tá faltando para essa franquia sair? Então, como eu falei para vocês, depois que eu tive um filho e eu casei, tem alguns valores para mim inegociáveis. Um deles, nesse momento, é o tempo. Com o tamanho que o PIN se tornou, a gente recentemente expandiu, peguei mais uma área, a gente ainda precisa de mais espaço. Eu não sei se eu vou precisar se eu vou conseguir ficar na casa e pegar outros espaços, ou se eu vou precisar de sair. Enquanto os meus processos não estiverem ISO 9001, eu não vou partir para outro espaço, porque eu estava em negociação com o Shopping Vitória há 2 meses atrás, e eu decidi recuar porque eu percebi que eu não sou mais sozinha, eu tenho um filho, eu tenho uma família, eu quero poder viajar, eu quero poder viver um pouco a vida, sabe? Eu tive depressão pós-parto, que é algo bem tenso, assim. Ainda tô psicologicamente abalada com muitas coisas, porque ser mãe não é fácil. E esses processos, eles demandam uma energia para me olhar de uma forma que eu nunca olhei. Então, eu não vou crescer agora porque eu preciso olhar pra mim. Dar uma respirada, né? O tempo das coisas, né? O tempo aquilo que você amadurecer. sempre fala, a sua fé. Deus com certeza vai te falar o momento certo que você precisa dar esse passo. E caminhando pro fim, a gente tem aqui uma tradição de falar a sacada do dia. Sim. A sacada de ouro. A sacada de ouro, olha, gente. A sacada de ouro do dia. Do dia. Tá, a sacada de ouro é do dia. você deixar qual é a frase, assim, a motivação aí pra inspirar. O fechamento quem tá aí. nos assistindo, assim, de tudo que a gente conversou. Vamos pensar. Cara,
Eu acho que os 3 As, eles mandam em tudo, sabe? Então, tenha autoconfiança, autoestima e autoconhecimento. E ninguém vai te parar. Só Deus, no caso. E quando ele te parar, ouve e muda a rota, porque provavelmente tem alguma coisa errada. Então, eu acho que é isso, assim. Confie em si mesma, sabe? Saiba do seu valor e conheça quem você é. Porque quando a gente se conhece, não tem nada que aconteça que vai nos abalar. Porque se o PIN em algum momento não se tornar mais a minha verdade, eu fecho porque eu não quero. E eu acho que às vezes é um tabu muito grande a gente fazer escolhas. Então é isso. É difícil, mas é preciso. E gostaram? Ju, falei muito? Não, perfeita. Ju, onde que a gente te encontra? Gente, tá, tudo bem. Primeiro eu queria te agradecer imensamente por ter dividido tanto com a gente aqui. Foi incrível, assim, a linha que a gente construiu da conversa me surpreendeu muito. Sério? Uhum. Eu sempre termino... A gente ia conversar outras... Não, porque eu sempre termino pensando assim... Maravilhoso. Eu acho que a gente falou pouco de negócio. Aí Não, eu fiquei Nossa, foi ótimo. Porque tudo tá conectado. Ai, a sua vida tá conectada com o que você é, como você disse. A sua trajetória, tudo que você viveu. A sua construção, até da sua inteligência emocional para você lidar hoje, como que você lida com as coisas. Então, assim, mostrar esse todo, né? Porque a gente não fala só sobre negócio. Tem uma porque pessoa seria muita por trás. hipocrisia, gente. E pra você Existe chegar até essa onde pessoa você por tá, trás. né? Então, é muito importante a gente poder falar sobre Não, e isso. assim, eu até falei pra vocês que eu nunca tinha comentado sobre certas coisas e eu preferi falar nesse momento, porque tem muita gente que me olha lá no PIN e fala, nossa, tipo, como se eu estivesse num castelo. E eu tenho esse problema até de reconhecer essa dimensão, né? Porque eu acho que eu sofri tanto, eu passei por tanta coisa, que se eu não expôs pras pessoas, elas vão ficar pensando que o meu castelo caiu do céu, entendeu? Do nada você falou, quero abrir um negócio. Aí uma pessoa foi lá, construiu tudo. nada que Tudo que a imagem de rede social mostra, né? Não, tipo assim, que é isso. tudo muito glamouroso, É é isso. tudo muito feliz, como se não tivesse um caminho até você chegar àquilo. Existe essa trajetória e esse caminho também é muito árduo. Então a gente te parabeniza. Obrigada. Porque você realmente é uma mulher muito inspiradora e é pra isso que a gente tá aqui. E mostrar obrigada, histórias de mulheres que inspiram. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada, por aceitar nosso gente. convite. Obrigada. Eu espero que vocês tenham muito sucesso, que o Papo de Quinta seja só, enfim, o começo dessa jornada que eu acho que é individual também de vocês. Estejam à vontade, espero vocês no PIN também, para que vocês conheçam. Vamos marcar uma sessão lá com as meninas do Papo de Quinta. Saber, que eu acho que é legal a gente deixar aqui pro pessoal. Qual é o horário de funcionamento do café? Como é que a gente vai lá, encontra você? A gente abre de terça a sábado, de 8 às 20. O salão, ele às vezes fecha 10 horas da noite, meia-noite, depende muito. O café, ele também tá aberto nesses mesmos horários, de 8 às 20. Eu espero de verdade que vocês tenham um pouco da sensação que eu, criei e que eu idealizei para que seja vivida ali dentro. E que a gente leve o Papo de Quinta pra lá, porque Vamos organizar isso pra já. Isso, nossa. Deixa com a gente. Já fiz vários PIN Convida lá, né? Que é super legal. E assim, eu tô muito feliz de ter sido convidada, porque essa iniciativa, pra mim, é uma das iniciativas que mais fortalecem a imagem empresarial da mulher, porque a gente precisa se unir. Então, tô muito feliz, tá? Muito obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Muita generosidade da sua parte de falar tudo isso. aqui, conversar com a gente. Então, assim, não tem nem como agradecer. Tá doida? E tamo junto. Onde que a gente encontra as redes sociais? Deixa pra todo mundo. Então, a gente tem Stephanie Pin, que é o meu arroba. O arroba Pin Beauty Bar, que é sobre tudo que eu vivo. E aí, vocês sempre vão ver o Valentim, o Rodrigo. O Rodrigo também é empresário, tem as 9 empresas dele aí, que me ensina muito também. Então, no meu Instagram, eu acho que é o lugar onde eu sou mais transparente. Eu vou do business, se vocês olharem meus stories, até falar que eu vou fazer minha cirurgia porque meu peito caiu. Então, eu sou essa pessoa. E eu acho que essa leveza muda tudo. Muda mesmo. Obrigada, gente. Eu me encontro @Juliana Zaganelli com 2 L's e @Simpler_. Eu sou a Juliana Silveira, __, 2, 3, 4. @Juliana Silveira, 4 underlines. E @makersco.etc. Bom, e vocês me encontram no @Flavitia e no @Amolite Confeitaria. E o mais importante, papo.d.quinta.
Então, por favor, gente, curtem, compartilhem, comentem no nosso vídeo, porque hoje tivemos uma aula de vida, de empreendedorismo, de maternidade. E lembrando, Todos os dias faça a diferença.